Então é matemático isso, eu vou dizer para cada um de vocês. O nível de tolerância da arbitragem no Brasil com o Flamengo é infinitamente menor do que com a arbitragem do Palmeiras. Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso significa dizer que o Palmeiras está sendo favorecido? Isso eu não posso afirmar. Mas que o que eu estou dizendo é matematicamente verdadeiro? É. E isso não é chororô, não, isso é um... E adivinha quem decidiu emitir uma nota sobre arbitragem, reclamando da arbitragem e dizendo que a arbitragem tendenciosamente está favorecendo o outro clube? O Flamengo, cara, emitiu uma nota oficial sobre isso. Se liga aí no que diz a nota. Após o retorno da Copa do Mundo, o debate sobre a arbitragem voltou a ocupar o centro do futebol brasileiro. E isso não acontece por acaso. Nos últimos anos, consolidou-se entre torcedores, profissionais do futebol e parte significativa da opinião pública a percepção de que um determinado clube vem sendo reiteradamente beneficiado por decisões de arbitragem. Essa percepção não nasce apenas da rivalidade esportiva, também encontra respaldo em números. Levantamento do espião estatístico do GE, Globo Esporte, mostra que desde a implantação do ranking do VAR em 2020 até o Campeonato Brasileiro de 2026, o Palmeiras acumula o maior número de decisões alteradas a seu favor, entre parênteses 65, o menor número de decisões contrárias entre os principais clubes do país, entre parênteses 47, e o maior saldo positivo do futebol brasileiro, entre parênteses mais 18. Também lidera o número total de intervenções do VAR. Os números desta edição do Brasileirão seguem na mesma direção. O Palmeiras é a quinta equipe que mais precisa cometer faltas para receber um cartão amarelo, 6,7 faltas por advertência, enquanto seus adversários figuram entre os que mais recebem cartões amarelos e vermelhos ao enfrentá-lo. Nenhum dado, isoladamente, comprova favorecimento, mas estatísticas acumuladas ao longo de 7 temporadas ajudam a explicar por que esse debate não acaba e segue sendo pauta de todos os envolvidos com o futebol. Também merece reflexão o comportamento adotado dentro e fora de campo. Tornou-se frequente assistir a jogadores e comissões técnicas cercando árbitros, reclamando de forma ostensiva e se colocando na condição de vítimas, mesmo após faltas evidentes ou até mesmo um simples lateral, uma ação estudada e coordenada. É importante reconhecer os investimentos realizados pela CBF e avanços promovidos pela Comissão de Arbitragem, com treinamentos, divulgação dos áudios do VAR e implementação de novas tecnologias. No entanto, não são elas que executam as regras que, eventualmente, acabam decidindo os jogos. Na partida entre Vitória e Palmeiras, por exemplo, as decisões foram tomadas por Alex Gomes Stefano em campo e Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira no VAR. São os árbitros que interpretam os lances, aplicam as regras e tomam decisões capazes de alterar tabelas e influenciar disputas por títulos, vagas e rebaixamentos. Por isso, também precisam ser responsabilizados quando cometem erros graves, quando são passivos em relação à pressão, até mesmo em cobranças de lateral, e quando não coíbem o mau comportamento sistemático, como determinam as regras. A Copa do Mundo, recentemente, mostrou o caminho. Árbitros e atletas que lá estiveram, muitos deles jogando no Brasil, lá atuaram de acordo com a regra do jogo limpo e deveriam fazer o mesmo aqui. O futebol brasileiro precisa voltar a discutir mais o jogo do que a arbitragem. Isso só será possível quando os árbitros adotarem critérios claros e deixarem de premiar equipes que utilizem a pressão durante o jogo como estratégia. As regras devem ser cumpridas por todos, inclusive pelos árbitros. O futebol é paixão e um grande negócio. Por isso, precisa de confiabilidade por quem é incumbido de cumprir as regras do jogo. Contra o Vasco de novo. Foi fora, pegou É fora. tudo pô. contra o Vasco. Ó, vamos lá. Ó. E o cara tá ali olhando. Não, dá uma bola. Não entrou. A bola não entrou. Não, foi gol não, pô. Não foi gol, não. Ah, cara, é muita cara de pau, né, bicho? Se você fosse discutir que o futebol brasileiro realmente vive um problema grave na arbitragem, concordo. Disso poucos vão discordar. O curioso é ver que justamente o Flamengo assume o papel de vítima e publica uma nota, cara, sugerindo que um rival esteja aí sendo sistematicamente beneficiado, como se o clube rubro-negro nunca tivesse sido alvo desses benefícios, né, cara? A memória do torcedor é tão curta assim. Em 2025 foram os próprios flamenguistas que fizeram uma enorme campanha de pressão sobre a CBF, protestando na porta da CBF, cara.
Aí, meus amigos, olha só, protesto agora na porta da CBF. CBF é verde, quem se mistura com porco, CBF sem credibilidade. Torcedores do Flamengo levaram faixas aí, ó, vergonha, olha aí, campeonato manchado, agora, na CBF, tá? Ó, a CBF é verde, olha só, levaram essas faixas lá para a porta da CBF para fazer esse protesto pacífico, reclamando de arbitragem, né, e dessa proximidade da CBF aí, né, do Samir Chaldi com a Leila, né, e eles falando aí, reclamando, a CBF é verde, olha aí, ó. Comissão de arbitragem, árbitros questionando o critério, divulgando as estatísticas e alimentando um ambiente de desconfiança no futebol brasileiro. Agora o discurso parece se repetir, mudando novamente a possibilidade de uma reta final de campeonato brasileiro diferente. Quem não lembra que quando o Flamengo começa a reclamar e protestar na porta da CBF, quem liderava o campeonato era o Palmeiras, né? E justamente naquele mesmo mês, em outubro do ano passado, naquela partida entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã, erros de arbitragem fizeram o Palmeiras ficar em segundo, né? O Flamengo ultrapassar o Palmeiras, e aí o campeonato se decidiu, o Flamengo foi campeão 3 pontos à frente do Palmeiras, né, cara? Olha que coincidência. Essas percepções existem para você refletir, cara, que os bastidores também jogam. O problema, cara, é que quando um dos clubes mais influentes, como esse aí, do BAP, começa a influenciar nos bastidores, influenciar financeiramente, na mídia, divulga as notas, né? Começa a pressionar a arbitragem de todos os lados, as coisas começam a funcionar de forma diferente. Tô te dando o exemplo do ano passado, né? E aí, quem apita os jogos, apita de forma tranquila? Qual é a mensagem que a CBF passa publicamente? É isso aí, ó. Exatamente isso. Se errar, prejudicando ou interferindo contra o Flamengo, está suspenso. Se errar a favor do Flamengo, não está suspenso. Se o objetivo é fortalecer o futebol brasileiro, o caminho deveria ser cobrar critérios uniformes, né, para todos e não transformar a arbitragem em uma disputa de narrativas. Porque é isso que está acontecendo, né? Porque quando cada clube começa a reclamar das coletivas, dos bastidores, das entrevistas, vira hipocrisia e nada ajuda. Pelo contrário, só prejudica, né, cara? A gente já viu que dessa forma também se decidem os campeonatos, concorda? Deixa aí nos comentários, curte, compartilha e segue a gente para mais conteúdos.